Brasil, o Dia do Homem foi criado por iniciativa da Ordem Nacional dos Escritores e é celebrado no país desde 1992. E esta data tem o objetivo de conscientizar a população masculina sobre os cuidados que devem ter com a saúde. Por isso, hoje, em nossos estúdios, nós estamos recebendo o médico urologista Dr. Jair Safiotti. Doutor Jair, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. A gente tem várias perguntas e questões sobre a saúde masculina, né? Então vamos às mais importantes, né? Que seria a próstata, a andropausa e a disfunção erétil. Vamos começar pela próstata. Com quantos anos o homem deve começar os exames? Em relação ao exame periódico prostático anual, ele deve começar em torno de 45 anos a se preocupar com a próstata. Quando tem um antecedente familiar de câncer de próstata, essa idade deve baixar para 40 anos. Quando tem um pai, tio, irmão, avô, deve preocupar essa faixa etária mais baixa. E se o homem fala assim, não sinto nada, ele mesmo assim precisa fazer o exame? Tem que, mesmo, na verdade, o câncer prostático, ele é curável quando se faz o diagnóstico numa fase inicial. Uma fase inicial quando o câncer está dentro da próstata e totalmente assintomático. Quando o homem começa a sentir e é câncer, geralmente é tarde demais. Já não se trata mais curativamente, se faz um tratamento paliativo. Entendi. E aí, nesse caso, toda próstata que se considera crescida, ela precisa de tratamento também? Não. O crescimento da próstata não quer dizer absolutamente nada. Tem paciente com próstata de 150 gramas e urina bem. Tem outros com próstata de 35 que urina mal. Então, isso já passa, grosseiramente falando, que precisaria operar o de 35 e não o de 150. Por quê? Porque o canal da urina passa no meio da próstata. E conforme ela vai crescendo, ela cresce para fora e concentricamente também. Então, ela vai como se fosse enforcando, obstruindo a passagem da urina. Então, essa dificuldade é que leva a uma indicação de tratamento ou cirurgia. Certo. E com relação à andropausa, a reposição hormonal masculina pode dar câncer no fígado ou na próstata? Então, na verdade, isso não é assim, né? A não ser que esse uso seja indiscriminado e numa dosagem muito grande, aí sim passa a ser preocupante. Pela dosagem e pela frequência também. Então, tem paciente que chega a tomar... O correto é uma ampola cada 10, 15 dias, e não 2 ampolas por dia, como tem alguns pacientes que utilizam para outros fins, e acaba tendo um aumento de massa muscular, mas isso pode realmente trazer algumas doenças. Então, todo paciente que vai pensar em reposição hormonal, ele tem que ser feito PSA e fazer o toque retal, para saber se ele já tem um câncer intraprostático. Mesmo que seja pequeno, o paciente que é um portador já de câncer prostático, esse paciente não deve receber hormônio, porque o hormônio vai acelerar a chegada do câncer e pode trazer uma consequência grave. E o que acontece se não fizer a reposição hormonal para tratar? Se não faz essa reposição, na verdade, existem alguns trabalhos que falam que o homem pode viver 10 anos menos do que se ele tivesse com os níveis hormonais. Quando ele está dentro dos níveis hormonais, dentro do padrão, esse paciente, ele tem um controle bom da glicemia, ele tem a não deposição de gorduras, que isso eu estou falando já é como se fosse uma andropausa. Certo. Então, ele começa a ter deposição de gorduras abdominal, começa a ter uma certa perda de força muscular, tem uma tendência à depressão. Então, esse paciente, se ele não fizer isso, ele vive 10 anos menos do que ele viveria se estivesse com os níveis hormonais dentro do padrão. Perfeito. E agora vamos ao assunto que com certeza é de muita preocupação masculina, né, que seria a disfunção erétil, a impotência sexual. O que seria e quais são as principais causas? A impotência sexual, a disfunção erétil, que hoje é mais aceita do que a impotência, é uma dificuldade do homem ter ereção ou de manter a ereção. Não é só ter, é manter. E a principal causa é psicogênica, porque às vezes o paciente dá uma falhada por um motivo que não dormiu, trabalhou muito, bebida de álcool, cigarro,
um único episódio de impotência, de disfunção erétil, já próxima à relação, ele já vai com muito medo, com insegurança, e ele é um candidato a ficar impotente com essa disfunção. Porque psicogenicamente ele já se taxa, e muitas das vezes a presença da parceira inibe ele ter um bom desempenho. E quais as causas orgânicas? Diabetes, pressão alta, enfim, tem uma série de situações que levam o homem a ter problemas neurológicos. Muitas das vezes o tratamento da disfunção não é você dar medicação, é você tirar remédios. Por exemplo, o antialérgico, antidepressivo, muitas das vezes colabora muito para essa disfunção erétil. E a disfunção, ela está relacionada com doenças do coração também? Sim, existe uma correlação bastante importante, que quando o homem tem disfunção erétil, 30% desses homens vão ter problema cardiológico em 5 anos, ele pode ter infarto em 5 anos. Então, é um sinal, porque a circulação é do mesmo paciente. Uhum. Se está ruim na questão sexual, pode estar ruim coronariamente também. Então, existe uma correlação. Na verdade, o homem tem que fazer exame não só urológico, mas também cardiológico. Tá certo, doutor Jair. Eu agradeço a sua presença aqui no TVD Notícias hoje. Parabéns pelo seu dia. Obrigado. Esteja à vontade para retornar aqui e esclarecer mais ainda a nossa população aqui mocoquense. Obrigada. Eu agradeço. Obrigado.